Olá pessoal, aula 8. Hoje na aula 8 nós aprenderemos como cortar reto com a circular, como cortar em esquadrias e como cortar em 45 graus. Principalmente as esquadrias que dão mais trabalho. Muita gente pensa que não é possível cortar em esquadria somente com a serra circular, que é necessário ter uma serra meia esquadria para isso. E hoje você aprenderá que sim, é possível. Nós usaremos réguas guias para cortes retos e para fazermos esquadrias com perfeição. Um exemplo de esquadria, o quadro do funcionário do mês do Dom. Esse encaixe na diagonal é uma esquadria, onde as pontas dessa madeira com essa madeira se encaixam. Esse risco é um corte em esquadria. No futuro breve você compreenderá a grande necessidade que se tem em saber cortar em esquadria. Nós usaremos demais as esquadrias e você compreenderá a sua importância. Bom, vamos começar a aula 8, pessoal. Como cortar reto na transversal? Peguei o esquadro de plástico, até quebrado, quebrei ele essa semana, vou ter que substituir, mas para esse nosso exemplo servirá. Vamos supor que eu precise cortar 10 centímetros daqui para cá. Então eu faço sempre duas marcações, do 10, o 10 eu começo aqui e deixo a ponta para dentro. Eu risco 10 centímetros. E aqui eu faço outro traço com 10 centímetros. Eu tenho dois traços com 10 centímetros, contando daqui para cá. Eu encosto essa lateral rente à lateral reta da madeira. E eu posiciono essa parte de forma que pegue os dois traços. Eu posicionei, tá pegando nessa lateral do esquadro os dois riscos, eu risco com o lápis. Eu liguei os dois. Então eu vou fazer um corte com 90 graus exatos. Ele vai sair reto. Mas como eu vou fazer esse corte com a máquina sem que ela saia torta? É simples. Você precisa ter anotado a distância exata que possui, com ela desligada, é claro, da lâmina até a borda. A minha tem aproximadamente 11,7. Então esse é o valor que eu sempre precisarei deixar de distância se eu usar uma régua do lado grosso da serra. Ela sempre vai possuir dois lados, um lado mais largo na base e um lado da lâmina mais curto. O lado mais curto eu tenho 3,3 milímetros, então eu preciso anotar esses valores. Eu vou descontar mais 1 milímetro da viga. No lado que tem 3,3, eu vou contar na minha cabeça como 3,2, eu desconto 1 milímetro. Se eu usar o lado grosso, que é 11,7, eu desconto 1 milímetro, então eu calculo como 11,6 milímetros, descontando esse 1 milímetro de espaço que a viga tem ao comer, que a viga passa e come mais esse 1 milímetro. A viga seria, no caso, a ponta da nossa lâmina. E eu vou usar a régua do lado grosso, do lado de 11, alguma coisa. Então o que eu faço? Eu vou calcular aqui 11,7, então eu vou calcular no metro 11,6, 11,56. É aqui nessa marquinha que eu preciso posicionar a minha régua. Eu fiz um risquinho bem de leve de lápis para você entender. Essa marca eu vou posicionar em cima do risco que eu fiz com o esquadro. Daqui para cá eu tenho 11,7, então eu vou riscar aqui. Daqui para cá pego um outro lugar do risco, sempre em cima do risco centímetros, faço outro risco. É só ligar as duas pontas. Veja bem, a minha tem 11,7, a sua pode ter 11,9, pode ter 12 centímetros no lado grosso, no lado maior. No lado menor pode ter um pouco mais, um pouco menos. Você precisa achar a medida da sua, da lâmina para a borda, tanto o lado mais grosso quanto o lado menor. E ter esse cálculo sempre anotado. Então primeiro, recapitulando, primeiro eu meço o lado a distância que eu preciso cortar, eu vou jogar mais aquele valor da distância da minha lâmina para a borda. Essa é a regra. Se eu fosse cortar com 20, eu riscaria 20 centímetros dos 20 mais 11,7. Se eu fosse cortar com 40, eu mediria 40 centímetros e riscaria com o esquadro. Da marca de 40 centímetros, eu riscaria mais 11,7, descontando 1 milímetro, 11,6. Nesse risco que eu fiz, que é o paralelo ao primeiro corte, a linha de corte, eu tenho 11,6, eu vou pregar um sarrafo. Pode ser um sarrafo, pode ser um braço de MDF, o que importa é que a lateral seja reta. Um sarrafinho de cedrinho que eu peguei para usar como régua, poderia ser um braço de MDF. Ainda se você preferir, um pedacinho de MDF, desde que a borda esteja reto, porque nós usaremos ele como régua para a nossa serra circular. Eu posiciono ele rente ao risco que eu fiz, aquele risco paralelo dos 11,6. Eu boto dois preguinhos aqui, preguinhos pequenos.
Eu vou pregar preguinhos pequenos, 2 preguinhos. Esse, por exemplo, tem 2,5 centímetros, pode ser com 2 centímetros, com 1,5. É um preguinho apenas que ele passe do MDF ou do sarrafinho que você usar como régua, fino, e grude na madeira de forma que ele não se movimente. Se você preferir ainda, em vez de pregos, pode usar 2 daqueles prendedores que parecem prendedores de roupa, aqueles grampos pequenos que você aperta e ele fixa. É mais rápido até do que pregar. Eu vou usar o prego porque depois, se eu precisar, eu uso qualquer lasquinha de madeira com cola e tampo esse furinho. Ou ainda, se você preferir, grampos em C. Vai ser um pouco mais demorado, você vai ter que girar, apertá-lo, mas não importa, o que importa é mantê-lo fixo, rente à linha paralela. Eu vou colocá-lo, tá com os 2 preguinhos já, as cabeças prontas. O prego é a maneira mais rudimentar de fazer isso. Se você tiver aqueles prendedores de roupa para madeira, não sei como chama aquilo, que você aperta e ele abre a boca, prende um aqui, até mais rápido. Deixa ele rente ao risco. Ele tá bem rente. Eu só quero que ele me guie para que o corte saia reto, apenas isso. Agora eu encosto essa lateral da máquina aqui. Eu venho com ela totalmente encostada, eu ligo a máquina e venho serrando. Ele vai cortar, o corte está aqui, nessa ponta. Ele vai cortar em cima do meu risco de corte. Exatamente, eu vou até o final com ele. Terminei, solto o gatilho, espero a lâmina parar, pouso em cima da mesa. Esse é um corte reto, pessoal. Uma outra maneira de ser feito isso, até para que você se sinta mais seguro quando for um corte que precise primordialmente que saia totalmente reto, você tem uma segunda opção. Além dessa medição e da nossa primeira régua guia, a lateral, você encosta a lateral da base da máquina totalmente na régua e prega uma segunda guia do lado, com 2 preguinhos aqui ou com 2 fixadores. Ela não vai deixar que a máquina se mexa, ela vai obrigar a máquina a cortar totalmente reto. Isso serve tanto para cortes transversais como cortes ao comprido. E para cortarmos ao comprido medidas menores, esse sarrafo possui 10,5 cm. Eu preciso tirar dele 5 centímetros, supondo que eu não possua bancada, mas eu possuo a circular. A circular, ela me dá as mesmas opções que a de bancada, além de ser manual. Como faríamos esse corte com a circular? É fácil, lembra-se da regra. Primeiro medimos a distância que vamos cortar. No meu caso, eu escolhi cortar 5 centímetros, então eu vou marcar da borda do sarrafo para dentro 5 centímetros. Eu faço alguns traços de 5 centímetros ao comprido dela, sempre vou marcando na ponta do metro. Ela já está fixa com o grampo. Eu pego uma régua de madeira, de alumínio, eu vou ligar esses pontos que eu risquei. Esse risco que eu liguei é o nosso risco de corte, a nossa linha de corte. Ele possui 5 centímetros. Poderia ser qualquer valor, eu estou colocando 5 centímetros como exemplo. Dele, é o segundo passo, é que eu vou medir a distância da borda da máquina. Lembrando, a minha possui esses valores, 3,3, 11,7. A sua eu não sei, você precisa descobrir com o metro. Você vai usar os seus valores, esses são os meus, da minha máquina. Eu não posso colocar a base grossa aqui, o lado grosso da base, porque o sarrafo é fino. Então eu tenho uma outra opção, eu vou usar o lado fino. A opção que eu tenho. Se usarmos o lado mais largo da base, ele não vai ter apoio. Eu não vou ter aonde colocar uma régua aqui. Ela vai ficar para fora da madeira. Vou colocar assim de modo que você entenda. A linha de corte está aqui. Eu não vou ter como colocar uma paralela no ar. Então eu vou optar por colocar no lado menor da nossa base, que é 3,3 o meu. Tirando 1 milímetro, 3,2, contando a largura da vidia. Esse exemplo serve para madeiras mais finas. Se fosse tábua de 30 centímetros e 25 centímetros, eu poderia ou usar 2 guias ou usar uma guia do lado maior da base. Próximo passo, eu vou trabalhar com o lado menor da base da serra, 3,2. Então, da linha de corte que eu já fiz, eu vou jogar mais 3,2. Eu vou fazer uma linha paralela a essa. Eu vou marcar no metro 3,2 dele, exatamente em cima da linha de corte. Eu vou fazer traços com uns 20, 25, 30 centímetros de distância cada um. O que importa é fazê-los de maneira que a régua consiga se encontrar. Vou riscá-los e vou ligá-los. Isso com prática é muito rápido de ser feito, você não perde tempo. Existem ainda opções de você fazer um guia já montado, onde ela vai andar dentro. Só que ele vai te limitar, ele não servirá para cortes transversais, sempre. Só em alguns casos, quando a madeira for mais grossa, ele não servirá para sarrafos finos. Por isso que eu nem perdi tempo construindo esse guia.
Eu prefiro montar o meu guia com qualquer pedaço reto de MDF ou sarrafo reto. Me torna mais prático. Mas se você precisar montar um guia paralelo, já fixo, que você possa parafusar com aqueles fixadores que parecem prendedores de roupa, ou com grampos em C, ótima, opção sua. Inclusive, se precisar, até faço um para que você aprenda. Mas, como eu disse, para mim não são práticos. De repente, se para você for, me avise que eu monto mais ou menos esse procedimento. Crio uma aula, faço uma aula sobre isso para que você compreenda. Bom, voltando. Eu já tenho a minha linha de corte, que tem 5 centímetros de distância. Eu já tenho a minha linha com 3,2 centímetros, 3,2 milímetros para que fique bem exato. A partir da linha de corte, eu vou pregar na de 3,2 a guia. Eu vou inverter a câmera para que você veja melhor. Eu vou pregar a minha guia, a minha régua guia, bem nessa linha dos 3,2 centímetros. Rente, igual fizemos quando foi o corte transversal. É importante dizer a você que você deve fazer testes antes de cortar a madeira definitiva. Pegue qualquer sarrafo velho, qualquer madeira velha para testes, pois às vezes pode variar um pouco de vídeo para vídeo, alguma coisa. Por exemplo, a minha distância deu 3,3, eu desconto 1 milímetro. Pode ser que a sua dê 1,5 milímetro, 2 para dentro ou para fora. Então você tem que fazer esse teste para anotar exatamente o valor já cortado e a distância de onde ficará a sua guia, para que o seu corte seja exato. Ou seja, testes. Cortou um sarrafo fixo na mesa, uma madeira fixa na bancada. Fez os testes, mediu. Você faz um pedaço de corte, um início de corte. Desse corte você desliga a máquina e consegue tirar a distância exata de onde ficou esse corte para a base, ou de onde ficou esse corte para a borda da madeira. Se o corte saiu exatamente onde você queria, ou se saiu 1 milímetro para dentro, 1 milímetro para fora do corte, para você poder ajustar, descontar nessa distância. Você conseguiu achar esse valor, você anota, ou no caderno, ou numa agenda, você deixa anotado, até você decorá-lo. Eu já mais ou menos tenho riscado no meu metro de tanto usar. Ok, régua já fixa, com pregos. Eu vou usar o lado menor, vou encostá-lo totalmente agora na guia. Mão no punho, mão no gatilho, liguei, passei. Ela vai seguir encostada até o final da régua. Quando acabar a régua, eu desligo a máquina, pouso a máquina, arranco essa régua e fixo mais para frente. Trago o sarrafo para cá, fixo novamente com o grampo em C e dali eu continuo o corte. E o seu corte sairá reto. E agora você compreenderá como usamos a serra circular para executar a mesma função que a serra meia esquadria faria. No caso, se você não possui uma meia esquadria, é possível cortar esquadrias com a circular com exatidão? É. Eu vou te mostrar agora. O nosso esquadro, mesmo com a ponta quebrada, faltando um pedaço, supondo que ele estivesse correto, eu posiciono na borda onde eu quero cortar. Ele possui 90 graus e 45 graus aqui. Eu vou riscar na parte de 45 graus. Eu pego aquele valor que eu tenho anotado da lâmina para a borda, 3,3, desconto 1 milímetro, 3,2. Então daqui para cá eu vou jogar 3,2, ou da linha para cá, eu escolho onde vou posicioná-la. Como a minha serra circular entrará nessa posição, eu posso optar por pôr a régua aqui, contando 3,2 milímetros, ou daqui para cá. Só que se eu pegar daqui para cá, a parte da ponta da minha circular ficará para fora, então é mais fácil eu posicionar aqui, na parte menor, a régua. Mas isso também não impede que você coloque uma segunda guia aqui, se você quiser exatidão. Eu vou marcar 3,2 aqui e 3,2 aqui. Repetindo, essa é a medida da minha lâmina em relação à borda. Eu vou pregá-la aqui, exatamente em cima do risco. Preguei a minha guia, um pedaço de MDF reto. Poderia ser fixada com o grampo. Eu encosto a borda totalmente e eu vou passar. Com ela ligada, eu vou cortar até o final. Ela sairá com 45 graus exatos. Se eu ainda quiser, para modo que eu tenha certeza que sairá um corte exato, eu posso posicionar uma segunda régua paralela. Eu calculo por aqui, encostando a primeira borda de lá totalmente na régua. Eu encosto a segunda aqui
prego ela passará entre as duas. Me dará mais exatidão. Eu estou usando o metro como exemplo para que você entenda. Vamos simular que fosse um pedaço de madeira. Lembrando que a madeira precisa estar totalmente reta, a borda. Eu passaria ela aqui, ela iria até o final seguindo esse caminho e cortaria com 45 graus exato, ou seja, com a esquadria perfeita. Uma outra opção que eu tenho, atrás da circular sempre existirá essa chave que você pode diminuir a base. Você sobe ela ou você desce, deixando mais espaço para a lâmina ou menos espaço para a lâmina. O que eu posso fazer? Eu diminuir totalmente ela, com ela desligada, claro. Eu ergo a saia, eu encosto a base totalmente na régua que já está pregada. E aí eu consigo obter um posicionamento correto dela com essa base totalmente encostada na nossa guia, para eu prender uma segunda guia paralela desse lado da base, ou seja, naquela parte que a base fica mais grossa. Aí eu fixo 2 pregos aqui, eu vou formar um trilho, ela vai correr aqui dentro. Eu solto a peça, jogo de volta a lâmina para baixo, transformo ela como era, torno ela como era original e venho de lá cortando. O paralelo que eu montei foi para que você entenda mais uma opção de cortarmos com a circular. O risco de corte está aqui, o lado mais fino da base encostaria aqui, o lado mais grosso encostaria aqui. Ou seja, cortaríamos uma esquadria totalmente no ângulo de 45 graus. É mais uma opção, ou seja, ou você opta por uma base, por uma régua guia, ou se preferir, para ter mais certeza, você usa 2 paralelas ao risco. Não tem como esse risco sair torto. Cortes em 45 graus. Você pode ver que eu joguei ela em 45 graus. Na frente tem aquela chave de ângulo que você posiciona a sua base para que a lâmina fique com os 45 graus. Geralmente é o tipo de corte mais chato de ser feito com a circular, mas você aprenderá agora uma maneira prática para isso. A primeira coisa que a gente precisa fazer, aquela regra de testar e achar a distância entre a lâmina e a borda, é essencial. Mas esse cálculo em 45 graus se torna muito mais difícil. Então por isso vamos usar aquela técnica rudimentar de dar uma iniciada no corte para aí medirmos. Você já sabe a regra. Uma mão no gatilho, outra mão no punho. Eu vou encostar a base totalmente aqui e nós vamos somente iniciar um corte de 1 ou 2 centímetros. Desligo totalmente a lâmina, espero que a lâmina pare totalmente, aí eu removo ela daqui e pouso na bancada. É muito importante que você saiba que ao posicionar a base em cima da madeira, sem encostar a lâmina, você inicia o gatilho, para que ela já entre cortando. Iniciar com o gatilho encostado fará com que ela trave. Então é importante que você deixe um espaço pequeno com ela totalmente encostada em cima e já aperte o gatilho para que aí comece com ela já cortando. Você vai empurrar com ela já ligada, com ela já cortada, mais ou menos uns 2 centímetros, fio desligado da tomada. Eu vou levantar a saia e vou encaixar a lâmina exatamente dentro desse pequeno corte que fizemos. Agora eu posso riscar com lápis esse lado todo da base e o outro lado da base. Eu passo um risco lápis, removo a máquina, então eu tenho um risco feito aqui e um risco feito aqui de lápis. Para que serve isso? Agora eu tenho como calcular, quando eu jogo a lâmina em 45 graus, qual é a distância exata que deverá ser pregado ou fixado a nossa régua guia. No meu caso, dessa parte do corte para cá, eu tenho exatos 4 centímetros. Dessa parte do corte para cá, que é a parte mais larga da base, eu tenho 10 centímetros,6 milímetros. Essa medida é do meu modelo Black & Decker, serra circular Black & Decker, da Makita, da DeWalt, outras marcas. Com certeza da Skil, da Bosch, poderá haver uma variação de tamanho. Por isso que é importante que você pegue sua máquina, dê uma iniciada, desligue, pause na mesa, remova da tomada e aí calcule daqui para cá e daqui para cá. Com ela posicionada, você faz os riscos e tira essa medição. Você posiciona a máquina com ela desligada, com o dente da lâmina encaixado dentro do corte, você faz 2 riscos rentes à base dos 2 lados, tira a máquina e aí você consegue calcular exatamente. Essa medida você deve anotar para que quando você for fazer cortes em 45 graus, você já tenha anotado. Esse teste direto para achar a distância onde serão pregadas ou fixadas as réguas
é mais fácil do que ficar calculando direto na máquina. Mas eu precisava te explicar todas as maneiras. Agora é só fixar uma régua rente a essa linha e cortá-la. Se eu quiser, eu coloco uma segunda desse lado, para fazer aquele trilho. Aí opção sua. Eu geralmente uso uma só, mas determinados cortes eu gosto de colocar as duas. Por exemplo, o corte de 45 graus eu prefiro colocar duas guias. Ela me dá mais certeza, a não ser que a madeira seja fina. Mas transversais é possível ser feito isso. Uma coisa que eu esqueci de citar semana passada, na outra aula. Sempre use botas para trabalhar. Além da prevenção de furar seu pé com parafuso, pregos, alguma ferramenta, a bota possui um bico de aço na frente, que se cair um caibro pesado, uma viga no seu pé, não te machucará, ou mesmo uma ferramenta. Pode se soltar um sargento, pode se soltar um grampo e vir no seu pé, te machucando. É muito importante que você use as botas de proteção. Na outra gravação, eu apenas usei o chinelo para que você entendesse o risco que há do chinelo se enroscar nos fios. Por isso eu te indico, use botas. Bom, pessoal, aprendemos hoje como cortar reto com a serra circular. Você viu que é possível fazer esquadrias com a serra circular e também como fazer cortes em 45 graus com ela. Estamos chegando ao final de mais essa aula e peço mais uma vez que se inscreva aqui embaixo para que assim possamos manter o canal e as nossas aulas continuem. E eu quero especialmente agradecer a todos vocês que se inscreveram e que fazem parte da nossa grande família, o projeto Marcenaria Rústica. Próxima aula, aula 9, aula voltada para a segurança e o correto manuseio da serra de bancada, uma das ferramentas mais perigosas que existe na marcenaria. Ela só perde para uma máquina em perigo. Por isso, preste muita atenção na próxima aula. Aula 9, aula de segurança com a serra de bancada. Até a próxima aula, pessoal!